Olá, aqui é o Dr. Ademir, este é o tricologista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o medo que ninguém confessa. Por que tantos tratamentos capilares falham? E quando a gente consegue olhar um caminho? Existe um medo que quase nenhum paciente verbaliza. Ele fica subentendido. A gente consegue ver no olhar, no gestual, nas palavras. Não é o medo de perder o cabelo. É um medo de já ter tentado tudo, de já ter feito tudo que é possível e ter esgotado as possibilidades. Porque quem tem queda de cabelo sabe que queda de cabelo dói, mas perceber que você pode ter sido mal conduzido por anos dói mais. Quando alguém chega à clínica depois de tratamentos os mais variados possíveis, com tônicos, medicamentos, suplementos, cosméticos, uma lista intermináveis de procedimentos, como os lasers, às vezes os mais tecnológicos, injeções, agulhagens, protocolos que a própria pessoa viu na internet ou que foram indicados por profissionais, transplantes mal indicados ou promessas mal explicadas por aqueles que deveriam tomar cuidado de explicar direito, de alinhar expectativas. O que existe ali não é apenas uma queda capilar. Existe neste alguém um cansaço, uma frustração, existe uma dúvida corrosiva. Será que alguém realmente entendeu o que está acontecendo comigo? Esse é o ponto onde a conversa precisa mudar de nível. O medo real não é ficar careca, ainda que ele exista. E na verdade é assim que você pensa. Você tem medo de ficar careca. O medo de verdade, no final das contas, é estar tratando errado. A maioria das pessoas não entra em pânico no primeiro fio que cai. O pânico começa quando o tempo passa e nada muda. Quando você segue tudo absolutamente direito, quando faz tudo exatamente como te mandaram, quando investe dinheiro, energia, esperança e ainda assim o espelho devolve o mesmo cenário, ou pior. Nesse momento, o medo se transforma, ele deixa de ser estético e passa a ser existencial. É impressionante, né? Porque essa discussão ela tem um nível muito profundo. O medo de estar perdendo cabelo e essa perda de cabelo, ela está gastando o seu tempo biológico, a ponto de chegar um momento que você não vai ter mais o que fazer. O medo de ter ultrapassado um ponto de reversão. O medo de descobrir tarde demais que ninguém estava olhando para o problema inteiro. E aí existe um outro ponto. Por que tantos tratamentos falham mesmo quando parecem corretos? A grande falha na maior parte dos tratamentos capilares não está na má intenção, está na simplificação excessiva. Está, muitas vezes, numa soberba profissional. Está, muitas vezes, em achar que é possível fazer igual para todo mundo. Vamos falar sobre um ponto importante. Vamos falar sobre a palavra alopecia. Alopecia não é um rótulo, não é um nome em latim, não é um protocolo. Alopecia é a diminuição de pelos ou cabelos numa área do corpo. Um fenômeno absurdamente complexo que muita gente
e as redes sociais, no geral, tentam reduzir a um grau de simplicidade muito grande. O couro cabeludo exige cuidado, a vascularização exige cuidado, a avaliação desse couro do ponto de vista da sua saúde, do ponto de vista inflamatório, a saúde sistêmica do paciente, inflamação sistêmica, o metabolismo, hormônios, ritmos biológicos, estresse crônico, história genética da família do paciente, histórico emocional, intervenções prévias mal indicadas, o ambiente onde o paciente vive com mais ou menos poluição do ar, auditiva, visual. O, o modo em que esse paciente ele, ele se comporta diante de muitas questões, porque eu nunca deixo de falar que o paciente pessimista, normalmente, ele tem um cenário metabólico que é diferente de um paciente otimista. Os hormônios e a bioquímica de um paciente pessimista são diferentes do de um otimista. Os traumas, os conflitos, a história pessoal de cada um de nós pode interferir num tratamento capilar, num tratamento de todas as especialidades, mas nós estamos falando de cabelo aqui, né? Então, quando alguém olha para o fio de cabelo e, e- e vê o fio de cabelo com simplicidade, ele na verdade está ignorando todo o sistema que sustenta esse fio. Mas isso não impede de que alguns tratamentos funcionem no começo, estimulam, eles desinflamam levemente, geram uma respostazinha inicial, mas depois estagnam ou falham. Depois, o paciente passa a achar que o problema é ele, e às vezes não é. O problema é tratar um sistema complexo com ferramentas simplistas ou com ferramentas equivocadas. Protocolos prontos são sedutores para o profissional, porque economizam tempo e reflexão. Para o paciente, porque oferecem esperança rápida. Mas o corpo, ele não responde à pressa. Isso eu canso de falar. Dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem ter mecanismos completamente diferentes de adoecimento capilar. E quando o mecanismo é ignorado, o tratamento ele vira uma tentativa de erro-acerto. E o paciente cansa da tentativa. O paciente fica frustrado com a tentativa. A tentativa destrói a confiança do paciente. Quantos pacientes chegam para mim, doutor, você é minha última alternativa, sim, minha escolha, a última pessoa que eu vou procurar. Esse cara já chegou destruído com a confiança. Esse cara já está com cansaço extremo. Ah, eu vou prescrever isso, vou fazer aquilo. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Em que contexto? Porque às vezes você fez num contexto errado, às vezes você fez da forma errada, pelo tempo errado, no momento do tratamento errado. Esses pacientes que cansam, que perderam a confiança, eles não chegam querendo tentar mais alguma coisa, muitas vezes, mas eles chegam querendo entender o que está acontecendo. Por que que eu não respondo? E aí vem o meu trabalho. Meu trabalho não começa com a prescrição de um produto, de um remédio, de um tônico, de um shampoo. Não começa com uma promessa, não começa com uma lista de ativos. Ele começa com uma reflexão interna que eu faço para mim mesmo. Uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo desconfortável. Por que que essa pessoa perde cabelos? Por que que o cabelo
É a representação de um colapso de algo nessa pessoa. Um colapso metabólico, hormonal, inflamatório, psicoemocional, traumático. Porque o cabelo não cai por acaso. Ele responde a contextos biológicos, emocionais, metabólicos de campo. Campo eletromagnético, por exemplo. E a gente está o tempo inteiro com a cabeça colada no celular, né? Também responde a contexto de vida. Então, quando você entende o contexto, o cabelo passa a fazer sentido, a queda de cabelo passa a fazer sentido. E quando o sentido aparece, o tratamento deixa de ser um chute para ser uma estratégia. E é aí que entra a diferença. Essa estratégia, muitas vezes, ela pode ser rápida na implantação, mas não necessariamente ela é rápida nos resultados. Ela não é mágica. A estratégia tem que ser honesta, ela tem que ser pensada, ela tem que ser refletida. Existe um planejamento para se mostrar uma estratégia. E a gente volta na palavra alopécia ou alopecia, e toda alopecia costuma ter um sobrenome: alopecia cicatricial, alopecia areata, alopecia fibrosante frontal, alopecia em padrão de distribuição, é, alopecia tipo líquen plano, tipo lúpus. Sim, o diagnóstico, quando a gente faz, ele, ele é muito mais que um nome. Talvez a palavra alopecia assuste, mas nem sempre uma alopecia é uma coisa grave, o que não significa que não possa ser difícil de tratar, a depender do cenário do paciente. Mas o diagnóstico é uma leitura, é uma interpretação, é um trabalho de detetive, é um trabalho detetivesco, onde você vai buscar motivos para o sofrimento do paciente capilar e não capilar, mas derivado da queda capilar, e explora isso da melhor forma possível. Então, dar um nome para o problema não é diagnóstico. Diagnóstico é leitura. Leitura de um couro cabeludo, leitura da densidade do cabelo, da miniaturização, da inflamação, leitura do histórico, leitura das tentativas anteriores, dos remédios que falharam, dos procedimentos que falharam. Então, quando alguém chega dizendo já fiz tudo, eu escuto com atenção, porque na maioria das vezes essa frase significa já fiz tudo que me mandaram fazer. E isso é absurdamente diferente de ter sido realmente feito tudo, ou desse paciente ter sido devidamente cuidado. Quando a causa aparece, quando algo importante acontece, a ansiedade ela reduz, ela desinfla, porque o paciente entende por que não funcionou antes. Ele entende porque aquele tratamento parecia promissor e depois falhou. Ele entende porque o corpo respondeu daquele jeito. E principalmente entende o que é possível e o que não é. Isso é respeito. Não existe tratamento sério sem alinhamento de expectativa, não existe cuidado real sem verdade. Às vezes o caminho é de recuperação e às vezes de estabilização. Às vezes é de convivência inteligente com a condição, sem ser desesperançoso, mas essa é a questão. Mas sempre é um caminho consciente. Esse tipo de abordagem não serve para quem quer uma solução rápida, não serve para quem quer ouvir apenas o que é confortável, não serve para quem quer terceirizar completamente a responsabilidade. Ela serve para quem está disposto a compreender o próprio corpo. E esse convite eu faço para todo paciente meu. E eu faço muita pergunta desconfortável com meus pacientes. Uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes, extremamente desconfortável, é: o que que a tua queda de cabelo está querendo te ensinar? E as respostas são absurdamente importantes, relevantes, inclusive para o diagnóstico. Essas questões mostram que, para quem aceita que saúde capilar não é cosmética isolada, ela é muito mais do que isso. Essas questões, elas valorizam.
E não é só essa pergunta, são muitas. Essa abordagem é para quem entendeu que o cabelo é um marcador de algo maior e ela exige maturidade. Não é qualquer um que sabe fazer isso. Se você chegou até aqui, talvez você conheça algo na sua história nesse vídeo, nesse áudio. Talvez você não esteja falhando, talvez esteja apenas sendo tratada de forma insuficiente. O próximo passo, a minha próxima orientação para você, não é comprar mais um shampoo, não é testar mais um ativo, não é copiar mais um protocolo. O próximo passo é uma avaliação séria, um diagnóstico real, uma conversa honesta. Essa consulta, essa que eu faço, não é para todos. Mas se for para você, ela muda a forma como você entende o seu cabelo, o seu corpo. E a partir daí, qualquer tratamento passa a ser sentido. Cabelo, como eu já disse, ele, ele não atende à pressa. Ele atende a uma boa leitura. Ele atende ao tempo. Ele atende a boa estratégia. Ele atende a um entendimento amplo do paciente. Ele atende à responsabilidade. E é exatamente nesse campo que o meu trabalho se dá. Aqui é a doutora Ademir, este é o tricologista.